Oi, minha gente! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você já sabe, né? Já deu para sentir o gostinho que quando está começando o Gente de A a Z, é hora da gente aprender coisas novas, conhecer pessoas interessantes. E, ó, nesse episódio, uma temática que interessa a todo mundo: saúde, bem-estar. E a gente está recebendo aqui no nosso cantinho doutora Mirela Matos, que é nutróloga e minha amiga. Seja bem-vinda! Oh, obrigada, que prazer estar aqui nesse cantinho aqui, muito especial, muito bonito, parecido com você. Ah, que coisa boa, minha gente. Estou feliz, Adorei viu? o convite. Coisa boa, bom demais. Ó, senta aí, viu? Que é hora da gente aprender coisas novas, porque a gente vai saber um pouquinho da história da doutora Mirella, mas também a gente vai trazer alguns conteúdos relacionados aí à nutrologia, né? À saúde. Tem tanta coisa que está em alta nesse momento, todo mundo querendo se cuidar. Vamos lá. Quero saber, Mirella, como é que começou a tua relação com a medicina? Conta um pouquinho da tua história pra gente. Você sempre sonhou em ser médica ou não? Na verdade, assim, desde pequena, é um sonho mais, vamos dizer assim, do meu pai. Eu sempre escutei, desde pequena, meu pai, você vai ser médica. Ele sempre, ele trabalhava em um hospital, mas como biomédico, e ele tinha um sonho realmente de ter uma filha médica. E aí, aquilo ali ficou na minha cabeça, até que, assim, né, a gente termina querendo também sonhar o que o nosso pai sonha. E aí, eu fiquei com isso na cabeça e quando a gente vai crescendo, né, porque isso era desde pequena, quando a gente vai crescendo, a gente vai vendo outras escolhas, né? Só que a medicina ainda era uma opção. E uma das escolhas era a nutrição, porque eu gostava muito dessa área de alimentação. Sempre gostou, então? Sempre gostei, sempre gostei. E aí, quando eu prestei vestibular, eu disse, ó, eu vou tentar fazer nutrição e vou tentar medicina, né? E aí, eu fiz em uma faculdade de nutrição e tentei, na época não tinha Enem, em cada faculdade você tinha que prestar algum curso. E aí, numa faculdade eu prestei nutrição e na outra faculdade eu prestei medicina. E aí, de medicina eu não passei na época, quando eu era terceiro ano, né? A gente fez o vestibular e passei para nutrição, na federal. E aí, comecei a cursar nutrição, que também realmente era uma área que eu gostava bastante. Só que há 20 anos atrás, né, que foi acho que 99 e 2000, então 25 anos atrás, a nutrição não era muito como é hoje, né? A gente tinha uma nutricionista basicamente para indústria, uma nutricionista para hospital, a gente não tinha essa conscientização de que a alimentação prevenia doenças, né? Então, eu comecei a cursar e vi que, poxa, não era isso bem que eu queria prevenir doenças, eu queria conscientizar pessoas a se alimentarem melhor. E aí, no terceiro período, eu desisti. Disse, não, eu acho que realmente é a medicina que eu quero. Talvez não seja isso que eu quero. E aí, eu tranquei faculdade e comecei a estudar para realmente fazer medicina. Já pensando na nutrologia? Não, porque Ainda não não. existia essa área da nutrologia Ainda não ainda. Não, existia. há 25 anos atrás a gente não existia assim, se existisse era mais na parte de sudeste, sul. Aqui a gente não via muito. E realmente é uma área nova, né? Nutrologia, ela deve ter menos de 30 anos, é uma área bem Bem nova. nova. E aí eu prestei vestibular, passei, e aí foi aquela saga, né? O que fazer na medicina? Porque a medicina ela tem muitas áreas, a medicina ela tem várias especialidades. E até o final do curso, eu realmente não sabia o que eu queria. Eu sabia que eu queria cuidar de pessoas, mas a área em si eu não sabia. E aí, quando eu me formei, ainda fiquei clinicando, né? A gente faz clínica geral, e aí eu gostava de prevenir doenças, então eu sempre nas consultas, eu sempre pendia para, olha, mas isso aqui, se você se alimentar melhor, você pode diminuir aí esses remédios que você toma. Então, eu sempre pendia para conscientização de uma prevenção. Uhum. Porque eu achava que era muito chato você ficar só prescrevendo remédio, Só cuidando da doença, só né? cuidando da doença. Então, eu sempre tentava trazer uma conscientização de, olha, o que você pode melhorar para diminuir mais os remédios que você toma. Uhum. E depois, né, de trabalhar na clínica médica há alguns anos, veio aí a nutrologia,
começou a ter esse boom aí de a nutrologia, eu disse, aí eu fui pesquisar, já tinha em São Paulo, né? Já tinha residência em São Paulo, já tinha pós-graduação em São Paulo, aqui em Pernambuco não tinha. E aí eu disse, ó, vou fazer, porque eu vi que era isso que eu queria. E aí eu fiz a pós lá em São Paulo, né? Porque eu queria realmente juntar essa parte da nutrição com a medicina. E graças a Deus deu certo, né? Deu match. Hoje é a minha paixão, é cuidar das pessoas através da conscientização de uma alimentação mais saudável. Basicamente, a nutrologia é isso, né? Perfeito. Eu vou pedir até para você explicar, para quem não conhece, quem tem alguma dúvida, a diferença entre nutrição e nutrologia. Olha, são duas áreas que se interagem bastante, né? Na verdade, a gente trabalha bem junto do nutricionista, mas a grande diferença é que a nutrologia é uma área médica, né? Então, você presta faculdade de medicina, faz os 6 anos de medicina e depois você se especializa em nutrologia, que nada mais é uma área médica voltada para doenças relacionadas à alimentação. Então, hoje a gente já sabe que a maioria delas tem a ver com a base alimentar, né? Mas, basicamente, são doenças que eu posso prevenir com uma alimentação mais saudável, né? Assim, um colesterol alto, uma hipertensão, a diabetes, as doenças hoje, né? Que a gente tem aí no planeta uma pandemia, que é a obesidade, o sobrepeso. Mas são doenças que têm relação com a base alimentar, com o estilo de vida, né? Hoje a área da nutrologia é uma área muito extensa, desde a área clínica, né? A nutrologia esportiva, porque hoje a gente sabe que o atleta, ele tem que ter uma base alimentar bem fundamentada, né? Para que ele tenha mais performance, para que ele garanta aí uma medalha, né? E a gente também tem a área da nutrologia oncológica, né? Porque a gente sabe que precisa, sim, ter uma base alimentar bem feita para os pacientes que estão aí num processo de tratamento de câncer. Uhum. Tem a nutrologia relacionada à gestante, né? Que a gente precisa cuidar dessa gestante desde antes dela ter, se preparar. Então, a área da nutrologia ela está bem extensa hoje, tem realmente bastante. Inclusive, em hospitalar também, a alimentação dos pacientes que estão hospitalizados, ele precisa ter uma base bem feita para poder fazer a alimentação desses doentes. Então, assim, a nutrologia é uma área bem extensa e uma área muito, muito bonita da medicina. Tem uma pergunta aqui que talvez alguém que esteja assistindo também tenha, que é: tá, tô aqui, acho que eu tô ótima, tô bem. Por que eu devo procurar uma nutróloga? Em que caso eu devo buscar uma nutróloga? Eu primeiro preciso procurar uma nutricionista e depois ir para a nutróloga? Qual é esse... O time, né? Esse time de uma pessoa que está ali, está querendo se cuidar? Olha, se você se acha, né, que está saudável, pelo menos uma vez por ano você deve procurar uma nutróloga. Primeiro de tudo, a gente precisa te conhecer por dentro. Né? Não é porque você não está doente, né, fisicamente, que talvez você não tenha algo para ser ajustado. Então, a gente também analisa a parte de exames laboratoriais. Às vezes, o paciente ele tem alguma anemia, algum ajuste de vitamina, de mineral, que ele não percebe, mas, assim, nos exames a gente já vê. E, às vezes, a pessoa, ela tem alguns sintomas que ela fica protelando, achando que do dia a dia, é um cansaçozinho, é um sono irregular, né? É uma fadiga, algo que ela diz, não, é do dia a dia, porque eu trabalho, eu cuido dos meus filhos, né? Eu tenho, a minha rotina é bem corrida, mas às vezes está ali algum desajuste ali, vitaminas, minerais, que a gente pode ver através dos exames e prevenir, né? Que não chegue numa coisa pior, entendeu? Mas, assim, pelo menos uma vez por ano, você deve procurar para que você faça um check-up, realmente a gente veja com você, né? Faça toda uma anamnese, veja como é que está a sua alimentação, o que é que a gente pode melhorar, né? Pelo menos uma vez por ano. Se você está saudável, deve procurar um nutrólogo. Isso tem muita relação também, né, Mirela, com a longevidade, né? Isso. A gente precisa, para ter uma
uma vida mais longa, com qualidade, que não adianta você ter uma vida longa, mas sem saúde. É preciso que haja esse planejamento. E nesses casos também é interessante você ter esse acompanhamento, né? Exatamente, exatamente. É assim, eu sempre falo para os pacientes, a gente precisa buscar ter uma longevidade saudável, né? Porque hoje a expectativa de vida já é bem alta, né? A gente está com 80 anos aí, 70 e poucos anos, que antigamente era bem menos. Só que também você chegar a 70, 80 anos, mas chegar com uma qualidade de vida não muito boa também não é legal. Então, graças a Deus, hoje a gente tem aí muita gente se cuidando, a gente vê idosos na academia, né, fazendo exercício físico. E é muito bonito, porque graças a Deus, hoje as pessoas estão tendo uma consciência de saúde muito maior, cuidar, né? de se cuidar, para justamente fazer a prevenção de doenças, né? Graças a Deus, a área está muito visível, assim, muito vista aí pelo público para poder se cuidar, para poder ter aí uma longevidade mais saudável. Nessa sua trajetória, né, trazer essa possibilidade, né, cuidar das pessoas. E cuidar, eu trago muito essa referência do que você falou no começo da conversa. Não quero cuidar da doença, eu quero evitar que essa doença chegue. Então, certamente nessa trajetória como médica, você já teve muitos casos, já acompanhou muita gente, já devolveu qualidade de vida para muitas pessoas. O que é que te impulsiona a continuar nessa área, e especialmente da nutrologia? Né? Desse olhar de cuidar, de saber que com esse acompanhamento você está despertando uma consciência para que a pessoa cuide de si. Sim, é verdade. Isso é que realmente faz a nutrologia ser minha paixão. Por exemplo, tirar um paciente da diabetes, né, que a gente pensa assim, uma vez diabética, sempre diabética, mas recentemente eu tirei 2 pacientes da diabetes, paciente que fazia uso de insulina, deixou de fazer, e depois a gente conseguiu reverter a diabetes. Então, assim, dar qualidade de vida, saber que a gente está somando aí para um bem-estar maior. Eu fico muito contente quando o paciente ele tem essa conscientização, né? Poxa, doutora, graças a Deus, hoje eu sou outra pessoa. Eu mudei bastante, eu não tenho mais aquilo, né? Assim, às vezes eu tenho uma fadiga, às vezes eu melhorei do sono, eu não tomo aquela quantidade de remédio que eu tomava. Então, assim, saber que eu fiz parte, né, de uma mudança de vida, de uma melhora da qualidade de vida de uma pessoa, isso para mim já é muito satisfatório, sabe? Isso é que dá a gente aquela emoção de continuar, de fazer mais, né? Eu vou trabalhar, na verdade, não tem um ditado aí que quando você gosta do que faz, não é nem trabalho. Então, assim, eu vou trabalhar, tipo, numa segunda-feira feliz, sabe? Porque eu gosto do que eu faço e faço com muito prazer. É verdade, minha gente. É verdade, viu? Que ela tá lá no consultório sorrindo, sempre animada, nem parece que é sempre uma festa, porque a gente consegue perceber nas atitudes, né? Na forma que ela acolhe as pessoas que chegam lá, esse amor, essa paixão. Mas, assim, veio uma dúvida aqui. Mirela é gente como a gente, né? E a gente sabe que nutrição, né? Tudo requer muito disciplina. Sim. Falar de disciplina agora. Então, eu quero saber como é se doutora Mirela mantém sempre o foco. Como é que faz para manter a linha, para praticar exercício? Porque, minha gente, ela pega no pé, viu? É uma tal de musculação que tem que fazer e ela tem disciplina. Mas nem sempre. Como é que você faz para ter essa disciplina na sua rotina? Ela vem espontaneamente? É algo que já está com você? Porque todo mundo fala, ai, meu Deus, que preguiça. Ou então, como é que eu quero manter a dieta? Vou comer isso aqui. Eu acho que é a dificuldade de todo mundo, né? Vou dizer que, assim, nem sempre a gente está muito disposta, nem sempre a gente está com aquela vontade de ir e fazer exercício. Mas, como você falou, é disciplina, né? Quando você já tem uma rotina, é como escovar os dentes. Às vezes a gente está com preguiça de levantar da cama, esqueci de escovar os dentes. Mas sabe que tem que escovar os dentes para a gente não ter que ter bactérias aí de noite, né? Então, a gente tem que escovar os dentes. Tem que levantar e tem que ir. Exatamente. É a mesma coisa da atividade física. Nem sempre você vai estar disposta. E eu, às vezes, não estou disposta. Às vezes, eu acordo e, tipo, poxa, eu queria ficar dormindo. Mas a disciplina, ela já está inserida na minha vida. Então, eu sei que aquilo ali é uma pílula
que eu tomo todo dia para melhorar minha saúde, melhorar minha disposição, prevenir doenças. Então, eu faço porque realmente está na minha rotina. Então, levanto, E vai. e vou, não tenho o que fazer. Às vezes, realmente, eu não estou com vontade. Gente, eu sou gente como a gente. Às vezes, eu não estou com vontade, mas eu vou. Né? E a questão da alimentação, a mesma coisa. Eu procuro ter uma alimentação, vamos dizer, 80% saudável, né? Você que me conhece sabe que eu amo doce. E durante a semana, eu me proíbo de comer açúcar, né? Só se realmente for uma coisa muito esporádica, mas geralmente eu não como açúcar durante a semana. E no final de semana, eu vou e posso comer, às Escolher vezes, algo, né? alguma refeição livre e a gente come alguma coisa. Mas, assim, 80% realmente tem que ser saudável. Não adianta eu estar falando para o meu paciente que ele tem que se alimentar saudável, que ele tem que fazer exercício e eu não estar fazendo isso, né? Nós somos exemplos, então a gente precisa também fazer o que falamos. É verdade. Então, é uma coisa que realmente também está bem inserida na minha vida, é a alimentação saudável. Totalmente, viu? E outra coisa que me veio aqui é que a saúde física, ela tá totalmente ligada e conectada à saúde mental. Sim. Como é que faz para ter essa abordagem no consultório de linkar isso, né? Como é essa abordagem com esse paciente que chega? Porque não tem como desassociar hoje em dia, né? A compulsão alimentar, tem muita coisa emocional que está ligada à alimentação. A maioria dos pacientes, né, que a gente atende sobrepeso, obesidade, ele tem aí um distúrbio na alimentação, né? Há muitas vezes compulsão alimentar. E aí a gente tenta, né? A gente tenta ajustar, porque às vezes é um paciente que ele tem um sono desregulado, então às vezes ele canaliza isso realmente para a comida. É um paciente que ele é muito estressado, é muito ansioso, então mais uma vez, ele vai descontar na comida. Então, a consulta da nutrologia, a consulta nutrológica, ela é muito ampla. Então, a gente conversa sobre tudo com os pacientes, não apenas sobre a alimentação, né? A gente conversa sobre como é que você dorme, né? Como é que é o funcionamento do teu intestino, se você bebe água, que Entendendo é muito todo esse contexto, importante, né? a questão da água, né? A hidratação. Vou até dar um gole na minha água. Então, assim, a gente conversa sobre tudo na consulta, porque eu preciso entender, de fato, o que a gente pode melhorar ali, porque às vezes o paciente, ele não acha que, não é porque eu não bebo muita água que eu vou estar, por exemplo, com um distúrbio no sono, né? Não, eu não tenho nada a ver com a água, mas às vezes é água. Às vezes o paciente está desidratado, tão desidratado que o cérebro dele é desidratado, ele não consegue dormir direito. Então, assim, tudo está relacionado. Então, a gente precisa investigar tudo. E aí, a gente vai tentando ajustar um pouco aqui, ajustar um pouco ali. Aí, o paciente já, na volta da consulta, ele já diz, eu já estou me sentindo melhor, estou dormindo um pouco melhor. Então, a gente vai acompanhando esse paciente para que todos os pilares da vida dele sejam ajustados para que culmine realmente com o bem-estar, né? Com uma melhora aí da qualidade de vida desse paciente. Perfeito. Vamos fazer um bate-bola rapidinho. Eu vou fazendo umas perguntas, se é mito ou verdade, se pode ou não pode, porque eu acho que nessa área tem sempre muitas perguntas que todo mundo tem muita dúvida. Topa? Sim, topo. Vamos lá. Então, vamos lá. Mito ou verdade? Comer carboidrato à noite engorda? Não, isso é mito, tá? O que acontece é o seguinte, é a quantidade de carboidrato que você come e a qualidade de carboidrato que você come. Por exemplo, se você for comer macarrão à noite e você vai dormir. Então, realmente, esse macarrão ele vai ser metabolizado de uma forma que ele pode ser estocado em forma de gordura. Mas não necessariamente carboidratos em geral, né? Isso é mito. Mito. É mito. É mito, viu, minha gente? Aí. Mito ou verdade? Todo mundo pode fazer jejum intermitente. Então, com acompanhamento médico, muitos pacientes podem sim. Mas, por exemplo, gestante não é indicado. Idoso não é indicado. Então, não é todo paciente que pode fazer. Mas tem uma gama de pessoas, né, bem variadas que sim pode fazer. Olha aí. Outra pergunta. Doutora, mas eu estou fazendo dieta e o meu peso não muda na balança.
E agora, o que é que está acontecendo? Eu não estou emagrecendo, não estou perdendo gordura. Eu fiz essa pergunta várias vezes, por isso que eu estou rindo. É, é os famosos neuróticos de balança, né? Eu já fui, minha gente, não vou mentir, não. Não, isso é mito, né? A questão da balança não descer, se você não está emagrecendo, é mito. Né? Porque você pode estar, inclusive, com o mesmo peso e ter emagrecido. Tá vendo, minha gente? Tem toda uma. Eu tive que entender essa explicação, viu? Porque eu ficava me pesando direto. Todo mundo pode usar caneta emagrecedora? Não, mito. Mito, por quê? Primeiro de tudo, que é uma medicação. Então, por ser uma medicação, ela tem que ser prescrita por médico, né? Segundo, que o médico é que vai avaliar a necessidade de se usar a caneta emagrecedora, porque é uma medicação. E terceiro, porque ela tem contraindicações, né? São poucas, mas tem. E ela tem efeitos colaterais. Então, tem que ser acompanhado por médico. Olha aí, minha gente. Mais uma, mito ou verdade, creatina engorda? Mito. Mito. Por que as pessoas acham isso? Porque você pode aumentar o peso na balança. Aí, volta aquela outra coisa que você falou, que por estar mais pesado na balança, você está engordando? Não necessariamente. Né? O que acontece é que a creatina, ela puxa a água para dentro do músculo, tá? Então, o músculo é hidratado. Então, até que quando você perde massa muscular, você também perde água. Então, essa questão da água intramuscular, ela pode fazer você estar com um peso um pouco maior na balança. Mas isso não é gordura. Olha aí, minha gente, são muitas perguntas, né? A gente fica aqui querendo saber de tudo, mas eu acho que o mais importante, né, doutora, é você agendar uma consulta com um especialista. Sim. Antes de fazer qualquer tipo de tomar remédio, de querer emagrecer, ter esse acompanhamento para ter uma Sim. qualidade no que você está fazendo, né? Exatamente. Assim, se você quer de alguma forma, né? Se sentir bem, ter uma melhora na qualidade de vida, pensar realmente no futuro. Às vezes, hoje você não está sentindo nada, você está bem, mas você quer ter uma longevidade mais saudável, você está querendo pensar aí quando você tiver uns 60 anos, né? 70 anos. Eu quero me cuidar desde cedo, porque a gente deve se cuidar desde cedo, pensando aí no futuro. Procure um especialista, pelo menos uma vez no ano, vá a um nutrólogo, que eu acho super importante, é um médico, é como se fosse aqueles médicos de antigamente que acompanham o paciente, né? A gente vê todos os pilares aí da saúde do paciente, então eu acho que pelo menos uma vez por ano você deve ir para um nutrólogo. Outra pergunta que me veio aqui, que talvez você também esteja se fazendo daí. E se fazer dieta é caro? O povo acha que você seguir uma dieta, às vezes, manter uma alimentação, mas hoje tem como adaptar com planejamento, né? Você se organizar. Então, veja, depende. Fazer dieta não é caro, depende do que você vai inserir nessa dieta. Vamos lá. A dieta mais saudável é aquela que é natural, né? Você vai num mercado e você compra frutas, legumes, raízes, né? Ovos, carne. Então, eu me lembro que antigamente eu ia no mercado, R$50 a gente voltava para casa cheio de coisa na mala, né? Frutas, verduras, raízes. Só que hoje, né, com essa conscientização melhor aí, que, vamos ser saudável, existem muitos industrializados que estão nessa vibe de mais saudável, né? É um bolo fit. Estão envelopados de saudável, isso, né? É um biscoito fit que não tem açúcar, é um brigadeiro de biomassa de banana. Então, assim, estão querendo industrializar o saudável. Gourmetizar, né? Exato. E aí, esses, vamos dizer, alimentos aí industrializados vão ser mais caros, porque o açúcar, ele é mais barato, né? Quando você passa para uma coisa sem açúcar, vai ser um adoçante culinário, né? Um alimento que não tem glúten, não tem farinha, vai ter que ser colocado outro tipo de farinha, que aí é um pouco mais caro, uma farinha de amêndoa, uma farinha de castanha, então são farinhas mais caras. Quando a gente vai gourmetizar a coisa, aí realmente o produto ele sai mais caro. Mas alimento natural, Mas não. uma dica é você, de repente, optar pelos alimentos naturais, né? Pra poder conseguir. Exatamente. Que De é a repente, base, mudar o estilo de alimentação. que é a base da pirâmide alimentar para uma vida mais saudável, é a alimentação natural.
É isso, minha gente, tá vendo? Doutora Mirela, que é gente como a gente também, que tem disciplina para conseguir aí, ó, manter a linha na alimentação, mas que está nesse cuidado com o próximo, com a gente, e tem essa trajetória tão bonita. Pedi agora, doutora Mirela, para você falar com quem está em casa, mandando aí um estímulo para quem está querendo cuidar da saúde, está precisando olhar melhor para a alimentação, e ainda ou não está conseguindo fazer atividade física. E eu estou falando isso, minha gente, da atividade física, porque ela não é da área de educação física, mas ela pega no pé, tem que fazer musculação. Tem que fazer musculação. Antes de encerrar, o músculo, ele tem um papel importante nessa questão da longevidade, né, doutora Mirella? Vou deixar ela falar, porque ela sempre reforça isso nas consultas, viu? Exatamente. A gente já sabe que o músculo, ele é um preditor de uma longevidade mais saudável, né? Então, quem quer chegar aos seus 60, 70, 80 anos aí com certa autonomia, né? Precisa cuidar da sua reserva muscular desde cedo. Então, é o que eu falo para os meus pacientes, inclusive para você, faça a musculação para que você seja uma velhinha saudável. A gente tem que pensar agora, né? Vai demorar ainda para você ser uma velhinha, mas você tem que começar agora. Tem que começar de agora, tem que começar de agora. Doutora Mirella, obrigada. Obrigado, foi ótimo aqui o bate-papo. Falar de saúde sempre é muito gratificante, eu gosto muito. E adoro quando tem dúvidas para a gente poder desmistificar aí essa questão da área da nutrologia, né? Mas foi ótimo, adorei. Eu também, foi ótimo, minha gente. Coisa boa. Aproveita e manda esse vídeo para todo mundo. A gente deu aqui. Doutora Mirella aproveitou e esclareceu umas dúvidas aí. Manda para todo mundo, sai compartilhando, curte, se inscreve aqui no Gente de A a Z, porque é isso. A gente falou hoje sobre saúde e bem-estar e foi ótimo ter você aqui com a gente. Até o próximo episódio.